Agora, para ver como é importante a gente manter os filhos no nosso meio de trabalho, né? A sucessão hoje vem sendo um gargalo muito grande no agronegócio, muito grande. Não só no agronegócio, como em muitos negócios, né? Vem sendo um gargalo. Não que a criança, não que o jovem tenha que seguir os nossos passos, né? Como pais, mas pelo menos ele terá a opção É. de seguir ou não, Isso que eu acho né? muito importante. Tem que dar liberdade, porque cada um tem seu perfil, né? É verdade. Esses dias eu estava dando uma entrevista falando agora dos desafios do agro, né? Dessa Uhum. crise, enfim. E eu falei, dentro das propriedades, aproveitar os talentos, porque às vezes o seu filho não tem talento para tal coisa na propriedade, mas tem talento para outra coisa, né? Às vezes É dentro da verdade. propriedade mesmo, sabe? Então, assim, o quanto é preciso dar a liberdade, mas dar a oportunidade. Com certeza. Então, eu falo, nós, as crianças lá, né, a gente sempre procura, eles participam de tudo, eles sabem de tudo como funciona, eles ajudam desde pequenininhos, né? Olha Eu só. tenho um sobrinho de 3 aninhos, ele quer ajudar, porque a gente ensina, né? Então, ele quer estar em cima do trator, ele pega a chave para arrumar o trator, então, tudo ele quer ajudar, ele quer ajudar. Então, o despertar disso, né? E esse conhecimento e abrir essa porta só vai agregar. Se não quiserem ficar na propriedade, ok. Sim, Mas aí vai ser uma opção, né? E eles vão ter essa oportunidade de se desenvolver lá dentro. com certeza. E é de pequeno que se cria o amor, não adianta, né? Então ele está ali no contato com máquina, com animais, com a terra. Impossível não criar um amor pela terra. É, Quando você tem esse contato direto, o agronegócio é o que a gente fala. Ele nasce e se cria dentro da gente, porque hoje você pegar alguém que não tem nenhuma ligação e querer torná-lo um produtor é praticamente impossível, né? a gente vê modelos de negócio, né? Que aí foge do que a gente vem falando de propriedades menores, de propriedades Isso. familiares, né? Que é Uhum. outro padrão de negócio, onde a gente vê grandes empresas, grandes grupos, né? Sim, Dentro do agro. Aí é uma situação. Mas a gente fala da nossa realidade aqui, isso mesmo. né? Do que formou as propriedades, da realidade que a gente vive, né? E o que faz com que as propriedades permaneçam. E aqui é muito, por serem pequenas e médias propriedades, é muito o amor pela terra, a união da família. É o que mantém o nosso agro aqui ainda, Com né? certeza. Na verdade, é a maioria esmagadora hoje das áreas rurais, principalmente no sul, mas praticamente no Brasil todo, são de áreas não tão grandes. Então, e essas áreas precisam muito da gestão familiar, né? Elas dependem muito dessa gestão. Então, o bom é que hoje já se tem muito conteúdo, muitas ferramentas para manter esse jovem lá dentro da propriedade, né? Que antigamente uma coisa que não deixa de ser uma proteção dos pais, que eu ouvi muito e aconteceu comigo também, que numa parte da minha vida eu também fui um que saí porque os meus pais, não, você tem que estudar, tem que se formar para trabalhar na cidade, que aqui é muito sofrido, né? É a questão do sofrimento. E realmente era. E realmente era. Só que o que que acontece? Hoje, com a evolução do agronegócio e com as imensas possibilidades que existem, a gente não está falando só de produzir grão. Hoje você tem N possibilidades para você se produzir e ter valor agregado em produtos, desde a pequena até a grande propriedade. Então, depende só de dar liberdade para os jovens procurar alternativas, pensar como família, pensar como gestores, porque um dos grandes desafios hoje também é ter uma gestão eficiente dentro da propriedade rural, né? Uma coisa que eu vivenciei fora foi a questão administrativa em empresas, que tudo é muito detalhado. E quando você E nem consegue, sempre a gente vê isso na e propriedade. nem sempre a gente vê isso. E isso aconteceu comigo mesmo. Eu comecei a analisar, tá, mas por que que na empresa funciona assim e lá na minha propriedade não Não. está funcionando? E aí a gente começa, não está na hora da gente profissionalizar essa gestão aqui. Vamos ter que botar as coisas em ordem, né? E eu acredito que seja uma coisa que você também deva ter enfrentado lá, Sim. né? Eu, no meu caso, como não teve sucessão, É, então eu tive que pegar o negócio em si e ir fazendo acontecer, né? Mas, no geral, quando a gente vê, né, esses processos de sucessão, e assim, gente,
a gente acha que as coisas nunca acontecem pra gente, acontece. Sim. Né? Quando a gente menos espera, as coisas acontecem. Então, não deixa para amanhã ou desde pequeno já introduz na propriedade, né? Já vai trazendo para o negócio. Olha para o teu negócio com esse olhar de gestão, traz os filhos, os sucessores para olhar para isso também, para os números, né? Para os homens aí que às vezes muitas vezes centralizam a questão dos desafios, né? Traz para a família auxiliar nas resoluções também. Isso é uma coisa que a gente vivia em casa, então tinha os desafios, meu pai sofria sozinho, né? Porque, por exemplo, um momento de crise como agora, ele passou por momentos de crise e a gente não teve como auxiliá-lo porque ele não deu abertura, né? Então, o quanto é importante, assim, dividir isso, e a gestão parte por esse princípio também, Sim, né? De sim. delegar, de dividir, de todo mundo participar dessa construção das soluções. Então, a importância da sucessão, né? De entender do negócio e entender como quem fica no negócio vai poder trabalhar dentro disso, né? Abrir espaço. E na sucessão, a importância também do jovem que está entrando, do respeito ao que já foi feito. Sim. Porque às vezes o jovem tem aquela ansiedade de chegar e quer mudar tudo, né? A gente acha que vai salvar o mundo. E isso é parte da Todos nós passamos por isso, passamos né? por isso. Então, eu vou mudar tudo na propriedade. Calma, tem coisas que sim, devem ser mudadas. Mas o quanto já funcionou dessa forma, o quanto eu preciso manter as bases, o que manteve minha propriedade até agora. Né? Olhar para isso. E a partir disso, sim, fazer essas transformações para que a propriedade expandir. Né? Mas mesclar esse novo com o que já existia é bem importante para as duas gerações, né? Uhum. E eu acho que você tocou num assunto bem importante, Luísa, que até é a tua área, a questão psicológica, Sim. né? Então, eu acho que vamos falar um pouquinho disso, porque realmente, infelizmente, hoje a gente pode ver o que já aconteceu no Rio Grande do Sul, de muitos pais de família, muitos empreendedores do agronegócio, inclusive até tirando a própria vida, por conta dos desafios que estão acontecendo. Esse índice está aumentando. O índice aumentando e é uma coisa muito séria mesmo. Por isso que, assim, é importante a gente falar que nessa questão psicológica não pode ser deixada de lado. O produtor, ele precisa se abrir com a família, ele precisa dividir os problemas e precisa entender que não é só ele que está com problemas, né? Então, ele precisa dividir isso com os outros até para tirar um pouquinho do peso. Não que as outras pessoas possam resolver, mas pelo menos aliviar um pouco do peso Faz toda a dos diferença. ombros, não é? Nesse meu processo e adoecimento do meu pai, enfim, todo da fazenda, eu procurei muito entender o que estava acontecendo, né? Tanto com o emocional do meu pai, por que ele chegou a adoecer, né? Teve uma depressão por trás disso também, da doença, enfim. E fui tentar entender o histórico, né? Porque eu não me conformava que um homem tão inteligente, com a capacidade que ele tinha, né? E chegar a adoecer enfim, perder a vida por um adoecimento tão jovem, né? Sendo que era uma pessoa que tinha saúde. E para entender isso tudo, para mim entender, né, que foi que eu comecei a entrar na área das terapias. Junto com a entrada na propriedade, eu comecei formação em psicanálise, especialização em psicanálise, e fui fazendo outras formações. Hoje eu trabalho com terapias energéticas, né? E me propus a estar lá sempre e levar isso para aquele meio onde eu estou, porque eu acho que é o nosso dever começar por onde a gente está. Sim. Né? Então, o quanto eu tentei sempre levar esse desenvolvimento emocional, né, essa oportunidade de olhar para si mesmo lá no meio rural. Tanto que eu iniciei o trabalho com mulheres lá do meio rural, quando eu comecei os atendimentos, comecei a trabalhar, comecei com um grupo de mulheres lá, né, para trazer essa questão do desenvolvimento, porque o que eu via que acontecia a campo, que foi o que aconteceu na minha casa. Certo. Né? Trabalha muito a campo, está sempre lá no meio rural, né? Muitas vezes poucas pessoas no dia a dia se convive, às vezes passa o dia todo na lavoura sozinho.
né? Em cima de uma plantadeira, em cima de uma colheitadeira, enfim. Então, um trabalho que muitas vezes é, em vários momentos, solitário, né? E aí acaba a mulher, quem mora na área rural, por exemplo, no meu caso, né? Acaba ficando também esquecendo muito de si mesma, né? Então, trabalhando lá no meio rural e deixando muito o autocuidado de lado. A gente vê muito isso ainda. Sim. Né? As mulheres acabam esquecendo que são mulheres, né? São mulheres, então, e nas propriedades, nas pequenas propriedades, a gente vê mulheres a campo, sempre. É difícil, assim, a propriedade familiar que a gente não vê a família toda a campo. E a mulher esquecendo muito do autocuidado, o homem se sobrecarregando com essa questão da, né, eu sou de centralização, eu sou o provedor, eu preciso centralizar, mesmo que às vezes a mulher está ali à frente junto, né, mas essa questão da nossa cultura. Então, vendo tudo isso, que eu comecei a me desenvolver nessa área, né? Até para entender a história da minha família, a minha história, do meu pai. E hoje sou terapeuta lá no meio rural. Né? E a importância do cuidado emocional. Um momento de crise é a mesma coisa lá. Eu cito um momento de crise para uma pessoa, para o emocional de uma pessoa. E há uma situação climática lá numa lavoura, é a mesma coisa. Quando a gente tem um solo que a base está boa, né? Um solo fértil, que é lá o início de tudo lá, é como está a minha terra. Né? Verdade. Então, se eu tenho lá um solo estruturado, fértil, numa situação de estiagem, com boas sementes, né? E as sementes a gente planta todos os dias no nosso emocional, com boas sementes lá, por mais que sofra com a estiagem, com certeza o resultado ainda será muito melhor do que uma terra infértil, sem cuidado e sem boas sementes. O nosso emocional da mesma forma. Sim. Quando a gente está passando por um desafio, se a gente tem um emocional fértil, um emocional que é cuidado diariamente, no dia a dia, né? Quando a gente consegue trabalhar o emocional, o autoconhecimento, quando a gente sabe nossas fortalezas, as nossas fraquezas, né? E acolhe isso, planta boas sementes todos os dias na nossa vida emocional. Quando passa o desafio, balança, mas não quebra. Né? É verdade. É como o bambu, a gente fica lá, balança, o vento é forte, mas pode até envergar bastante, mas volta. Né? Volta e volta com experiências e volta mais forte. Então, a importância assim, desse cuidado emocional diário. Eu falo diário porque é todos os dias. A gente fica pensando, um dia eu vou procurar uma terapia, um dia eu vou... Não, é no dia a dia. É nos teus pensamentos, é no que você faz, é ter aquele momento de autocuidado, momento para se priorizar, fazer o que é importante para você, né? Momento para olhar para os teus sonhos, para os teus desejos, para os teus limites também, sabe? Então, o quanto é importante, assim, no dia a dia, esse cuidado. E eu aprendi, tive experiências com a terra, né? O quanto o cuidado faz diferença no momento de crise. E com o nosso emocional da mesma forma. O quanto o cuidado ter uma base estruturada vai te dar essa força para os momentos de crise. E o que a gente vê acontecendo hoje, né, sim. Com as pessoas do nosso agro, que é muito triste, esses suicídios, né, muita gente doente. Eu tenho atendido, assim, pessoas que, em função, desencadearam câncer, depressão, né, enfim, sim. Várias doenças. A importância de não deixar chegar numa situação assim para ter o cuidado.